Nos encontramos em um ano desconhecido, quando começaram a nascer pessoas com superpoderes. Esses seres foram chamados de habilidosos. E além deles, também surgiram os monstros que atacam a humanidade, conhecidos como inimigos da humanidade. Nosso protagonista é esse garoto chamado Nakajima e dentro de um mundo com humanos talentosos, ele nasceu sem nenhuma habilidade. No entanto, 6 meses atrás, foi enviado para uma academia que é um campo de treinamento para pessoas com poderes, localizado em uma ilha completamente isolada do mundo. Lá os talentosos são treinados para combater os inimigos da humanidade. Por causa da sua falta de poderes, ele sofre bullying dos outros alunos. Somos apresentados a 2 novos alunos, Kyoya e Hiraji, sendo que Kyoya se recusa a revelar sua habilidade, enquanto Hiraji revela que pode ler mentes. Ela não entra diretamente na mente das pessoas, mas consegue ouvir as vozes internas delas quando estão pensando muito sobre algo. Graças a essa habilidade, ela descobre o bullying que nosso prota está sofrendo e decide ajudá-lo. Com isso eles se tornam amigos e usando seu poder descobrem mais sobre o passado de Nakajima. Ele tem um pai milionário, muito orgulhoso, que está decepcionado com ele. Mesmo assim, Nakajima tenta fazer tudo para conquistar sua aprovação, e como prova guarda um relógio que seu pai lhe deu em perfeitas condições. Hiraji também descobre que Nakajima não quer ser o líder da turma, então diz a todos que ele deveria ser o representante da sala. No entanto, o gordinho quente e o moço Frozen também queriam ser representantes, então organizam uma batalha para decidir quem merece o cargo. Nakajima, acovardado, decide não participar, já que sem poderes seria impossível vencer. Então o gordinho quente e o moço Frozen se enfrentam. O moço Frozen humilha o gordinho quente, fazendo ele ficar pé da vida. O gordinho quente usa todo o seu poder e o lança contra Hiraji e os outros colegas. Nosso prota então, encontra coragem e revela que tem o poder de anular qualquer habilidade. Todos ficam impressionados e com isso ele se torna o representante da turma. Nakajima decide agradecer a Hiraji e os dois se encontram em uma montanha, onde começam a falar sobre os inimigos da humanidade e a possibilidade de haver um infiltrado na escola. Isso porque esses monstros podem assumir qualquer forma, até mesmo humana. É aí que vem a grande revelação: Hiraji é na verdade um inimigo da humanidade. Mas ela não é um monstro, na verdade ela não tem nenhum poder. Acontece que os inimigos da humanidade, na verdade são os humanos habilidosos. Muitos anos atrás, quando os primeiros humanos habilidosos apareceram, houve uma grande confusão sobre como integrá-los na sociedade. Alguns começaram a usar seus poderes para causar massacres. Para combater isso, o governo criou um exército de habilidosos, mas esses também se rebelaram devido ao mau tratamento. Isso gerou uma guerra entre humanos talentosos e humanos normais. Depois de anos de luta, os humanos normais conseguiram vencer, mas os habilidosos continuaram a causar problemas. Então o governo decidiu criar várias ilhas para onde enviavam os habilidosos para eliminá-los antes que pudessem dominar seus poderes. A solução foi criar um infiltrado, alguém que pudesse acabar com eles por dentro. E é aí que entra Hiraji e sua missão: eliminar tantos habilidosos quanto possível. Ela já tinha eliminado o primeiro e agora teria que ir atrás dos outros. Tudo levava a crer que a missão de Hiraji estava em andamento e o próximo alvo é Shibuzawa, um cara que tem o poder de viajar no tempo. Esse poder o torna extremamente perigoso, mas todos os poderes têm suas limitações e fraquezas. Ela descobre a fraqueza de Shibuzawa ao perceber que ele só pode viajar no tempo por até 24 horas. Se alguém do passado observar, ele será puxado de volta ao presente e quanto mais ele viaja, mais cansado fica. Percebendo que Nakajima está desaparecido, Kyoya investiga e encontra seu relógio. Então ele começa a interrogar Hiraji, que foi a última pessoa a vê-lo. Shibuzawa, que é um defensor da justiça e estava ouvindo a conversa, se interessa pelo caso e usando seus poderes, decide ver o que aconteceu com Nakajima. Shibuzawa viaja para o passado, segue Nakajima até a montanha, mas Hiraji percebe a presença dele no passado e consegue fazê-lo voltar ao presente em todas as tentativas. Como ele percebe que não estava tendo progressos ao voltar para o passado, decidiu que não voltaria mais a viajar no tempo para ver o que realmente aconteceu, já que o poder do roteiro já estava começando a aprontar das suas. Durante a noite ela vai até a casa de Shibuzawa, muito assustada, e lhe diz que na verdade Nakajima foi devorado pelos monstros, mas ela não queria contar isso pois ainda desconfiava dele. Ela o leva até a floresta que está coberta por uma densa neblina, e lhe diz que foi ali que Nakajima foi assassinado. Ela pede para ele voltar 24 horas no tempo para poder salvá-lo, mas o que Shibuzawa não sabia era que ele estava em um lago congelado. Isso porque no dia anterior, durante um treinamento, o moço Frozen havia congelado o lago usando seus superpoderes. Sabendo disso,
Hiragi faz com que Shibuzawa retorne ao templo justamente antes de o moço Frozen ter congelado o lago, fazendo com que ele morra ao ficar preso dentro do gelo. Seu principal obstáculo agora era Kyoya Onodera, que já tinha uma ideia do que estava acontecendo, e mostrava ser tão ou até mais inteligente do que ela. Para saber mais sobre Kyoya, ela começa a segui-lo. Assim descobre que ele costuma alimentar um gatinho no galpão do zelador. Ele compra uma caixa de leite, aquece e dá ao gatinho todos os dias. Mais tarde, Kyoya se aproxima dela com o pretexto de querer ser seu amigo e a convida para seu quarto, que parece mais uma biblioteca. Dentro do quarto, Hiragi descobre várias pistas que a levam a deduzir que Kyoya não tinha olfato e não consegue sentir cheiro de nada. Eles começam a jogar videogames e ele revela que tem uma irmã mais nova com poderes, que também foi enviada para a ilha mas nunca mais teve notícias dela. O objetivo de Kyoya dentro da ilha é descobrir o que aconteceu com sua irmã, e esse objetivo o levou a desenvolver grande curiosidade sobre o caso de Nakajima. E é então que ele mostra a Hiragi o relógio que encontrou. Ele pede para que Hiragi o acompanhe até a cena do crime e a interroga novamente. Hiragi aproveita e pergunta qual é o talento de Kyoya. Ele estranha a pergunta e começa a duvidar se ela realmente pode ler mentes. Mas como não tem provas suficientes para incriminá-la, ele a deixa ir. No dia seguinte, Hiragi prepara uma armadilha, sabendo da rotina diária dele de alimentar o gato e ir até o galpão de gás. Assim, quando ele acendesse o fogão, explodiria tudo junto, já que como ele não tem olfato não perceberia o cheiro de gás. E assim aconteceu, o galpão explodiu, e Kyoya foi queimado vivo. Fazendo-se de inocente, ela se aproxima do cadáver e grita que trará ajuda, mas surpresa! Quem parecia estar morto agarra a perna dela e revela sua verdadeira habilidade, imortalidade. Não importa o que façam, matá-lo é impossível. Agora ele, que já suspeitava de Hiragi, decide pressioná-la mais uma vez, perguntando como ela sabia que ele estava ali e colocando ela contra a parede. Com meia dúzia de desculpas esfarrapadas ela consegue sair dessa situação. O roteiro deu aquela bela ajudada, mas Kyoya decide ficar de olho nela. Michiro é uma garota super bondosa e um pouco desastrada. Sua habilidade consiste em curar qualquer ferida usando sua saliva. No entanto, quanto mais grave a ferida, mais ela encurta sua própria vida. Essas duas garotas se faziam passar por suas amigas, mas na realidade zombavam dela pelas costas e a faziam sofrer bullying. Hiragi aproveita isso para se aproximar e se tornar sua amiga. Como a habilidade de Michiro se limita a curar feridas que pode alcançar, ela decide apunhalá-la pelas costas durante a noite. Mas quando tenta sair, se depara com Kyoya, que estava de vigia, e ela escapa pela janela. Ele ouve os gritos de Michiro e se dirige até a cena do crime. E para surpresa de todos, quem foi apunhalada foi Hiragi. Como isso aconteceu? Muito simples, sabendo que Michiro a salvaria, Hiragi se apunhalou sozinha para tirar as suspeitas sobre ela. Depois simplesmente guardou a arma entre sua saia e disse a todos que foi atacada por um inimigo da humanidade que podia se tornar invisível, e que sabia que ele atacaria Michiro porque leu os pensamentos do monstro. Todos acreditaram, exceto Kyoya, que conseguiu deduzir a verdade de tudo o que aconteceu. E assim foi, mas ele ainda não acredita em si mesmo, pela força do roteiro. Aproveitando o ocorrido, Hiragi ganha a confiança da classe e se torna sua líder. Assim, se algo suspeito acontecesse que pudesse incriminar ela, os alunos ainda confiariam na palavra dela. Depois disso, Hiragi aproveita e enterra a arma com que se apunhalou e prepara algumas agulhas envenenadas. Quando está voltando para casa, ela se encontra com Tsunekichi, que lhe mostra uma fotografia na qual ela está assassinando ele. Ele tem a habilidade de sonhar com o futuro, e seus sonhos são registrados em 5 fotografias. Uma vez que algo está registrado nas suas fotografias, não há como impedir que aconteçam. Então, como ele já sabe seu destino, decide chantagear Hiragi, e em troca do seu silêncio obriga que ela se torne sua namorada até o dia do assassinato. Ele a leva para sua casa e diz que ela deve dormir lá com ele e fazer tudo o que ele mandar. Hiragi aproveita que ele dormiu e observa como funciona seu poder das fotos e esconde uma delas. Ao acordar, ele percebe que falta uma fotografia. Ele a culpa até encontrar a foto que revelava que ele poderia se defender e matá-la, confiando que tudo aconteceria como ele previu, no encontro no galpão, a hora em que o assassinato aconteceria. Para mudar o destino, Hiragi decide matá-lo com suas agulhas em vez de com uma corda, mas antes de fazer isso, as agulhas caem, então ele pega a corda, e tudo acontece como as fotos mostravam. Porém, quando está prestes a aproveitar-se dela, ele cai morto. Por causa do veneno, a imagem em que ela parece morta não era real, mas uma foto que ela tirou para enganá-lo. A verdadeira foto revelava que ela havia sido descoberta, e isso aconteceu porque Tsunekichi havia dito a todos que Hiragi era sua namorada, algo muito estranho que levou a pensar que ele era um assediador. Isso despertou o interesse de Kyoya e junto com Michiru eles inspecionaram o quarto dele.
Lá encontraram a foto falsa e foi assim que chegaram até o galpão, e Hiragi se alegra por não terem visto as outras fotos, mas Kyoya suspeita e lhe pergunta por que ela não queria que vissem a foto. Ela mente dizendo que são fotos que ele tirou no banheiro e que ela estava sendo chantageada por ele. Mas antes de acontecer, ele morreu de um ataque cardíaco. Por enquanto, eles acreditam nela e ela consegue se safar mais uma vez. Hiragi se apressa até o quarto de Tsunekishi para pegar todas as fotos, mas é surpreendida, pois Kyoya sabendo que uma vez que apareciam as fotos de Tsunekishi isso teria que acontecer, o que não explica porque ele havia morrido e não Hiragi. Além disso, a foto tinha várias incoerências o que o levou a deduzir que a foto era falsa, já que havia sido tirada por Hiragi para fazer Tsunekishi baixar a guarda e assim ela poderia matá-lo. Porém ele não tinha provas suficientes para provar sua teoria e a deixou ir. Quando Hiragi chega ao seu quarto, percebe que falta uma das fotos. Como a foto não estava lá no quarto, isso significava que deve estar no cadáver de Tsunekishi. Michiru havia ficado com o corpo porque estava tentando revivê-lo usando seus poderes, mas não havia conseguido. Ao chegar lá Michiru está com a foto na mão e Hiragi decide que a depender da reação dela mataria ali mesmo. Como Michiru demonstra que confia nas palavras de Hiragi, ela decide que só vai matar ela depois. No dia seguinte, foi realizado o velório de Tsunekishi, e Kyoya queria fazer uma autópsia para determinar a verdadeira causa de sua morte. No entanto, Hiragi usando sua popularidade, convenceu os outros de que fazer uma autópsia não era correto. Nesse momento chega Shinji, que tem o poder da necromancia, ou seja, pode transformar os mortos em zumbis e também acessar suas memórias e fazê-los falar. Vendo que todos queriam saber o que aconteceu, ele se ofereceu para transformar Tsunekishi em zumbi para acessar suas memórias, mas Hiragi mais uma vez aproveitando sua popularidade, convenceu-os de que isso seria moralmente incorreto, e eles simplesmente deixam passar, já que o poder do roteiro entra em ação de novo. Então Shinji deixa o cadáver em paz e sai do local. Tendo esses poderes, Hiragi decide que Shinji será sua próxima vítima. Começa a espioná-lo e descobre que ele tem uma namorada, a senhorita Yuka cujo poder é a super força. Kyoya também aparece porque está vigiando ao chegar à conclusão que Shinji deveria ser o próximo alvo do assassino. Sabendo que Shinji nunca vai às aulas Hiragi finge estar doente para ir ao dormitório masculino. Uma vez na enfermaria, ela escapa pela janela para entrar no quarto de Shinji e o envenena enquanto ele dorme. Kyoya percebe que Hiragi sumiu, então começa a procurá-la. Durante o caminho de volta à enfermaria, ela encontra um gato preso e usa isso como uma desculpa para voltar à enfermaria e dizer que saiu porque ouviu a voz interior do gato pedindo ajuda durante a noite. Então partiu o próximo alvo, e Hiragi quer assassinar Yuka da mesma maneira que fez com seu namorado. E é aí que descobre que Shinji não estava morto. Por quê? Você pergunta. Pois bem, ele já estava morto, e não se pode matar um morto. O que diabos está acontecendo? Você me pergunta de novo. Calma, vou explicar. A necromante na verdade era essa garota, e o usuário da superforça era seu namorado, que morreu anos atrás em um incêndio. Para permanecer junto a ele, ela o transformou em zumbi. Por isso ele nunca ia às aulas. E então, ela decide que o melhor que pode fazer é matar Hiragi, mas ela utiliza diferentes jogos mentais para enganá-la e escapar rapidamente. Corre para o bosque para evitar ser assassinada e durante a fuga, ela descobre que a fraqueza de Yuka é que ela precisa ter um objeto pertencente ao defunto para controlá-lo. Então decide atacá-la de surpresa para tomar o colar que controla Shinji mas falha. Ela foge novamente, mas para azar dela dentro da ilha há uma grande quantidade de estudantes enterrados, que haviam morrido, e Yuka usa seu poder para controlar todos eles. Ela se refugia em uma cabana abandonada, mas antes de ser eliminada, amanhece e a necromante perde seu poder sobre os zumbis. No entanto, ela deixa trancada para matá-la durante a noite. Quando retorna Hiragi obviamente não está mais lá. Ela procura pela floresta durante toda a noite, mas não consegue encontrá-la. Quando perde novamente seus poderes, ela pega Shinji e o leva para o seu quarto. Quando estão prestes a chegar, é surpreendida por Hiragi, que a derruba e tira uma folha de papel que estava guardando em seu bolso traseiro. E é aí que descobrimos que o colar era falso, e aquele era o verdadeiro artefato de Shinji. Aproveitando isso, Hiragi obriga a ir até a montanha onde ela matou Nakajima. Lá é revelado que a necromante na verdade, era uma stalker que matou o Shinji por ciúmes e o transformou em zumbi para ficar com ele. Ela era uma verdadeira psicopata. Então Hiragi a envenena e a joga da montanha. Seu próximo alvo é a garota serpente, que tem a habilidade de transformar seus fluidos em venenos, mas para usar seu poder ela precisa consumir répteis vivos. Aqui me pergunto, como diabos ela descobriu seu poder pela primeira vez? Bem, o fato é que a assassina aproveita enquanto ela está caçando répteis para envenená-la. Antes de morrer ela dá a senha do celular,
e Hirage descobre que ela estava em disputa com sua melhor amiga por causa de uma briga e com essa informação, está decidido quem será sua próxima vítima. Atraídos pela multidão de cadáveres na floresta, outros estudantes chegam à cena do crime. Hirage conta sua versão sobre a necromante que matou seu namorado e depois cometeu suicídio ao se encontrar com ele. Ela também convence o gordinho quente a queimar todos os zumbis para deixá-los descansar em paz. No entanto, antes de fazer isso, ela questiona todos sobre a necessidade de inspecionar os corpos. Kyoya, ao invés de inspecionar os corpos, decide observar todos os movimentos de Hirage tentando encontrar algum erro que a incriminasse como assassina. Quando estão nos dormitórios, ouvem um grito. Era a melhor amiga da menina serpente, que havia morrido repentinamente. Ao olhar para o olho dela, percebe-se que a vítima foi envenenada. Hirage se surpreende com a rapidez com que Kyoya identifica o veneno e instintivamente abre a janela para permitir que respirasse melhor. No entanto, a janela estava instalada de forma errada e não dava para abri-la com a facilidade que Hirage tinha aberto. Isso indicava que ela já havia estado naquela sala antes. Com essa prova, ele já estava convencido de que ela era a assassina. A única peça que faltava para resolver o mistério era a mensagem que a melhor amiga havia recebido da garota serpente às 15 horas. Durante esse horário, Kyoya já estava vigiando Hirage e ficou claro que se ela matou a garota serpente, foi ela quem também enviou a mensagem. Logo, Hirage deve ter o celular da garota serpente, e isso explicaria tudo. Mas ao revistar ela, ele não encontra o celular. Isso porque com a luz solar os zumbis derretem. Então Hirage usou o dedo de um zumbi para pressionar o botão de enviar no celular, calculando para que o dedo derretesse no exato lugar para que a mensagem fosse enviada. Todos os cadáveres, incluindo o da garota serpente, foram queimados, deixando Kyoya sem evidências suficientes e assim novamente, ela consegue se safar. Durante a noite, para manter sua fachada de líder heróica, a assassina decide fazer a ronda noturna. Aqui sua verdadeira personalidade é posta à prova, ameaçada por Michiro com um bisturi que a questiona sobre sua verdadeira habilidade, já que se ela pudesse ler mentes, teria sido capaz de antecipar as intenções dela. Hirage consegue tomar o bisturi, mas fica claro para Michiro que a habilidade de Hirage não é ler mentes. No dia seguinte, Michiro leva um presente embrulhado para Hirage e pede para ela adivinhar o que está dentro na frente de todos. Ela não consegue adivinhar o conteúdo, mas engana todos os outros fingindo que pode ler mentes. No final da tarde, Hirage se encontra com Michiro na montanha e descobre que se trata de um impostor. Seu nome é Jin Tachibana, e ele é um estudante que chegou à ilha 3 anos antes. Ele leva Hirage até uma caverna e lhe oferece um trato, e ele permitiria que ela continuasse seus assassinatos, desde que ela lhe fornecesse mais informações sobre quem eram seus superiores e por que a enviaram para matá-los. Este impostor Tachibana chegou à ilha há 3 anos, assim como os outros. Quando ele chegou, havia um estudante como Hirage que precisava ocultar sua verdadeira identidade. Vários assassinatos aconteceram também na época, o que fez com que os estudantes se dividissem em 2 grupos e se matassem. No final, Tachibana foi o único sobrevivente, e usando seus poderes se transformou em um pássaro para retornar para casa, onde foi recebido pela avó, que estava surpresa pois disseram para ela que seu neto havia morrido em batalha contra os inimigos da humanidade. Desde então ele percebeu que algo estava errado, alguém queria que todos os habilidosos morressem. Para descobrir mais, ele voltou à ilha transformado em gato, onde ficou observando os movimentos de Hirage. Ele percebeu que ela seria a chave para obter mais informações. Hirage, no entanto, o envenenou, mas antes de morrer ele se transformou em Kyoya e sobreviveu graças à sua imortalidade. Ele não pode só copiar a aparência e a voz de outras pessoas, mas também suas habilidades. Hirage então tenta fugir, mas é atacada com uma bola de fogo. Tachibana retira seu celular e a leva inconsciente até o quarto onde Michiro está. Quando Hirage acorda, encontra Michiro que havia curado suas feridas e estava muito preocupada. Elas conversam brevemente sobre seu passado. Durante a noite, Hirage é visitada por Tachibana e enquanto elas conversam ele fica observando na forma de gato. Michiro tem interesse em saber mais sobre o passado de sua amiga e então pede para ela contar mais sobre sua infância. Ela revela que desde criança adorava jogar xadrez, mas o fazia sozinha pois ninguém queria jogar com ela, já que ela vencia muito facilmente. Ela também costumava sair de casa à noite para comprar mangás, e numa dessas noites, seus pais foram mortos por um inimigo da humanidade. A partir de então, ela foi interrogada pela polícia e mentalmente torturada. Na manhã seguinte, um novo cadáver foi encontrado e ela não foi a culpada. Outro assassino apareceu. O gordinho que podia encolher foi esfaqueado na garganta e apunhalado nas costas. A primeira suspeita foi sua namorada, que tinha o poder de canalizar a atmosfera para um ataque poderoso. Ela precisa de ar fresco para usar sua habilidade, o que fez sentido,
pois a janela estava aberta e o quarto todo bagunçado. Eles interrogam o amigo do gordinho quente, já que eles estavam no quarto ao lado de onde ocorreu o assassinato, mas durante o horário do assassinato eles estavam reunidos e não poderiam ser os culpados. Durante a investigação, Hiragi descobre o diário de Michiro, onde ao ler percebe que quase tudo o que estava escrito era sobre ela. Nesse diário fica claro que Michiro a admira e a idolatra. Depois disso é interrompida por Tachibana, que devolve seu celular e o frasco de veneno e explica que Michiro estava em perigo por ter curado um gato à beira da morte. Se apresenta então uma oportunidade perfeita para Hiragi deixá-la morrer, mas ao invés disso ela fica preocupada com Michiro e corre para salvá-la. Quando Michiro se sente melhor, as duas começam a conversar e jogar. E enquanto jogam, Hiragi pergunta sobre o passado de Michiro, e ela conta sua história. Quando estava no ensino médio, Michiro usou seu poder para curar um garoto popular, o que fez com que as outras meninas a odiassem e a intimidassem. Enquanto chorava embaixo de uma ponte por causa de sua vida miserável, encontrou um cachorrinho ferido. Após curá-lo, apareceu uma garota chamada Hitomi, que era sua colega e a dona do cachorro. Após esse evento, elas se tornaram grandes amigas, e Hitomi a defendia dos valentões. Graças ao apoio de Hitomi, Michiro ganhou confiança em si mesmo e começou a ajudar a curar muitas pessoas no hospital de seu pai. Com o tempo, Hitomi começou a faltar à escola com frequência, e Michiro ficando ocupada com seu pai, o que fez elas se afastarem, e durante uma de suas jornadas de microcirurgia, Michiro curou um paciente com uma ferida muito grave, mas isso a fez adoecer gravemente, descobrindo a fraqueza de seu poder. Enquanto descansava em uma maca, encontrou Hitomi e descobriu a verdade. Hitomi tinha câncer o tempo todo e só ia à escola para ajudá-la com os valentões. Michiro chorou muito, mas não podia fazer nada para curá-la. Pouco tempo depois, Hitomi faleceu, e desde então, o sonho de Michiro é estudar medicina para se tornar médica. Ao ouvir essa história, Hiragi se incomoda e começa a duvidar se as pessoas talentosas realmente são más, e se os dados fornecidos por seus superiores são reais. Ela desmorona internamente e não sabe o que fazer, vivendo uma crise existencial típica de uma adolescente de 14 anos. E Michiro dá o golpe final, por assim dizer, pois ajuda Hiragi a perceber que, na verdade, seus pais estavam em seu quarto depois que ela adormeceu e haviam organizado tudo e fechado a janela, o que significa que a morte deles não foi culpa dela. Isso quebra o coração de Hiragi, que começa a considerar Michiro como sua primeira e verdadeira amiga. Enquanto isso, o outro assassino continuava solto, agora matando animais e ninguém conseguia descobrir quem era o culpado. Durante a noite, Tachibana aparece novamente e conta a Hiragi que Michiro havia sido sequestrada por alguém em uma cabana abandonada na praia. Essa pessoa era o assassino, que estava enfurecido porque Michiro havia curado um dos gatos que ele havia matado. Enquanto Hiragi se dirigia até a cabana, ela recebe uma ligação de seu mestre, que lhe diz que nos próximos dias iria à ilha para realizar uma inspeção devido ao chamado de socorro que haviam feito. Ele a lembra de não esquecer sua missão na ilha. Nesse momento Hiragi começa a duvidar novamente, deveria salvar Michiro ou aproveitar a situação para deixá-la morrer? Enquanto isso, Michiro corria desesperadamente pela floresta para escapar, mas o inimigo era rápido demais e a perseguiu até a cabana, determinado a apunhalá-la. Surpreendido por Hiragi, que se lança para resgatá-la, ela recebe o golpe. Hiragi usa jogos psicológicos e consegue agarrar a faca com as mãos, dizendo a Michiro que ela deve escapar, mas ela não quer. Hiragi então, diz que não a considera sua amiga, mas sim como um cachorro. Ao ouvir isso, Michiro vai embora, e Hiragi fica com o assassino, que é um dos seguidores do gordinho quente. Este cara tem o poder de liberar a alma de seu corpo, então enquanto escuta o gordinho falar, ele pode facilmente se esgueirar e realizar os assassinatos sem que ninguém perceba. Hiragi descobriu isso e contou a Kyoya, que se encarregou de encontrar o corpo verdadeiro e sufocá-lo, já que derrotar sua forma espiritual era impossível. O assassino finalmente foi preso, mas Hiragi estava sangrando sem parar no chão. Ela mesma ficou surpresa com o que havia acontecido e decidiu simplesmente abraçar sua morte. No entanto, Michiro aparece de repente, com todas as suas forças finalmente consegue evoluir seu poder e a revive. O problema é que para fazer isso, ela teve que dar sua própria vida em troca. E assim termina o anime. Deixando muitas dúvidas no ar, e muitas respostas a serem dadas. Fico então por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir. Fui!